Vai lá. Show. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso último bate-papo aí relacionado ao tema. Vamos ver. Vou botar uma musiquinha de fundo aqui, né? Já que vocês gostam. Vamos ver o que aparece de bom aqui para vocês. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão gostar dessa aqui, ó. Essa aqui é bem old school, hein? Vamos ver. Vamos ver se vocês adivinham que música é essa. Vamos ver. Time. Vamos ver. Falando de dor, a gente já bota essa música aí, né? Aí, vamos lá. Dá um mudo aqui. Isso aí. Então a gente vai ter uma coisa muito legal hoje. Boa noite para todo mundo. Agora eu consegui abrir o chat aqui para falar com vocês. Não é Time After Time, Gustavo, não é. Vamos lá. Vamos ver. Tem os mitos, sabem, né? Que música é essa? Com certeza. Isso aí, galera. Então, primeiro, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Estamos aqui só para começar o nosso clima de domingo, né? Ouvindo a música do Scorpions, né? Para ver quem gosta, né? Ouvindo I'm Still Loving You, né? É isso aí. Dor e amor tem tudo a ver, né? Então, boa noite. Dando boa noite para o pessoal que está chegando. É isso aí. E aí, gente? Milton, você é um mito, na verdade, né, cara? Então, esperando aí o pessoal entrar. Acertou a banda, não tem problema. Então, gente, hoje a gente vai já começar o nosso bate-papo. Estava só esperando aqui a gente arrumar as coisas da live e para a gente poder ir focar no que interessa, fazer um bate-papo sobre o físio se tornar referência, como é que vocês podem chegar lá. Eu tenho certeza que vocês podem chegar lá. E é só acabar esse refrão aí a gente começa, senão vai demorar, tá bom? E espero que vocês tenham gostado das duas aulas que a gente passou. E teve a aula de tirar dúvidas na última sexta-feira, e que talvez tenha ajudado vocês também a tirar algumas dúvidas gerais sobre o atendimento em dor crônica e tudo, que é algo que eu gosto bastante, né? Tenho bastante interesse aí de atividade no dia a dia. Isso aí, Marcela, depois da aula tem o paredão, né? Uma coisa super importante, né? Vou pausar aqui os Scorpions, galera. Então, mas Still Loving You dos Scorpions, que é o nosso tema geral do que a gente está conversando. Bom, então, primeiramente, muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente está aí na nossa última etapa da semana do Fisioterapeuta Descomplicador. Muito obrigado aí pela presença de vocês ao longo desses dias, nas duas últimas lives que a gente fez, e que foi quarta e quinta, na aula de tirar dúvidas, que foi sexta-feira. E quem tiver aí empolgado para saber como é que vai ser o bate-papo de hoje, eu já vou chegar lá para explicar para vocês e projetar algumas coisas relacionadas a esse tempo, essa maneira, né, da gente buscar ser uma referência e buscar as melhores propostas de avaliação e tratamento para dor crônica. Eu vejo que tem muita gente aqui de tudo quanto é canto no Brasil, aí tem aqui gente em lugares muito distantes que eu nunca ouvi falar, muito longe. Se vocês quiserem, botem as cidades que vocês estão falando comigo aí, aqui no chat do YouTube, para eu saber como é que tá, de onde vocês são, né? E aí eu vou conversando aqui e vocês vão botando aí a cidade de vocês. Então, assim, a gente teve essas 3 aulas da semana do Fisioterapeuta Descomplicador, e essa aqui é a nosso último encontro, né, infelizmente, relacionado a isso. Então, e a gente tem sempre avisado todas essas informações nos grupos do WhatsApp,
E quem não quiser perder nenhuma informação de como foi essas semanas, é só ficar ligado no grupo ou dos nossos canais de comunicação, que pode ser por e-mail também. E tem gente que está no grupo do WhatsApp, tem gente que está recebendo tudo por e-mail, não tem problema. Mas qualquer coisa, entra no link lá na minha bio e se inscreve para que vocês possam estar juntos aí dessa turma toda, né? Primeiro, parabéns vocês terem chegado aqui, terem sobrevivido essas 2 lives falando sobre dor. Dor é um tema pesado, é um tema complexo. A gente tem muitas dificuldades no entendimento, no manejo, que a gente chama de gerenciamento, né? No entendimento sobre o que é dor no final das contas. Isso prova que vocês estão dolorosamente comprometidos com a nossa causa contra a dor e estão topando querer se tornar uma referência nesse assunto, né? Então, a gente vai falar sobre como se tornar uma referência no atendimento em dores crônicas. Não é uma questão de detalhes tão técnicos assim, é muito mais uma atitude, um comportamento que vocês podem ter a partir de agora, para que vocês possam buscar cada vez mais o desenvolvimento pessoal de vocês em relação a como eu posso me engajar mais, como eu posso mudar os meus comportamentos e querer alcançar voos ainda maiores dentro da minha área, né? Então, isso, é claro, né, cada um tem o seu tempo, mas é super possível chegar lá, e só que tem trabalho, né? Sempre tem trabalho no final das contas. Então, eu vou conversando com vocês e te explicar como é que a gente coloca isso em prática, né? Então, a gente viu aprendendo nessas aulas muito sobre dor e como isso funciona corretamente, como é que a gente pode tratar adequadamente os pacientes com dor, quais são os detalhes da avaliação que não podem faltar num paciente com dor crônica, para que você fique ligado e queira se tornar uma referência na sua cidade, no seu serviço, e possa melhorar o seu engajamento e a sua comunicação com os outros profissionais. Então, se você está comprometido, fica aqui até o final, que primeiro, eu vou mostrar como a gente faz isso, e segundo, tem que falar do sorteio do nosso ganhador, da nossa ganhadora, do método PET Dor, que a gente já fez o sorteio aqui no Instagram, vou mostrar a cara da pessoa aí numa foto, quer dizer, a cara não, o nome dela, né, do Insta, para que ele possa entrar em contato com a gente e conseguir ter acesso ao curso de forma gratuita, né? Foi o nosso prometido, e a pessoa pode ficar bastante feliz, inclusive. Então, a gente precisa sempre entrar mais a fundo, né, para que a gente busque esse comprometimento e os melhores resultados com os nossos pacientes na prática, né? Então, depois que eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o curso em si, né? Falar de como é o curso, quais são os módulos, né? Como é que ele está funcionando. Isso mostra que você está bem comprometido ao seu serviço e que realmente pode ser um grande divisor de águas aí na sua carreira, né? Então, eu queria, antes da gente esmiuçar e elaborar esse assunto da aula de hoje, que é para falar da referência, de você se tornar uma referência, falar que você se tornar uma pessoa treinada em dor crônica, eu vou mostrar um depoimento de uma das alunas que eu tive aqui, de algum tempo. Em 2017, ela foi minha aluna no PET Dor, e aí eu separei o depoimento aqui dela para vocês poderem escutar o que ela achou do curso quando ela esteve comigo. Só um segundo. Gabriel, eu preciso que você libere aqui o compartilhamento para mim, senão eu não consigo fazer. Compartilhamento de tela. Pronto, está liberado. Show, maravilha, obrigado. Então, vamos lá, eu vou projetar aqui para vocês verem e vamos escutar aí o depoimento da nossa dolorosa. Vamos ver se vai rolar. Meu nome é Michele Crescêncio, eu sou fisioterapeuta em Belo Horizonte. Eu tenho uma formação que ela é muito embasada assim, na parte biomecânica. Então, eu não tinha muito instrumento para mensurar a dor, para entender melhor, nem a base neurofisiológica da dor muito bem fundamentada, para poder fazer uma avaliação mais complexa, né? Eu ficava muito na parte biomecânica. Isso eu entendi os vários aspectos relacionados à dor, né? A base neurofisiológica, neurocientífica, os aspectos psicológicos, e aprendi também instrumentos, tanto de testes e questionários, que contribuem para a gente medir melhor esses parâmetros relacionados à dor, para depois, na hora que a gente fazer a reavaliação, eu tenho agora mais suporte ou mais embasamento para até na reavaliação ver se eu estou no caminho certo, né? Entender se a dor do paciente, ela realmente, o tratamento que eu estou oferecendo para essa dor, ele está sendo resolutivo. É outro tipo de resultado agora, né? E eu consigo, justamente pelo fato de conseguir medir isso,
e mostrar para eles como que está sendo a evolução através desses instrumentos, eles conseguem visualizar essa resposta, essa melhoria. Então, o controle de efetividade está maior. Na verdade, foi o famoso divisor de águas para mim. Eu não tinha conhecimento desses aspectos, né, relacionados à dor, e fez toda a diferença para mim. Valeu a pena demais. Muito bem, muito bem. Então, vamos falar um pouquinho... Opa, já foi, né? Então, depois que eu fizer a apresentação aqui com vocês, né, qualquer coisa relacionada ao conteúdo do curso, eu vou conversar. Então, fica aqui até o final, que eu vou conversar com vocês a respeito disso. Bom, então a gente está aqui na nossa terceira aula. Guardem as dúvidas de vocês também, para que a gente possa conversar depois, né? Eu vou deixar um tempo livre para vocês me perguntarem do curso em si, como é que ele vai ser. Então, nossa terceira aula de hoje é para falar sobre como é que você pode se tornar uma referência e tratar a dor crônica do seu paciente. Assim, eu sempre fiquei pensando assim, o que é se tornar uma referência, né? Onde que eu quero chegar, onde que vocês querem chegar e tal. Isso é algo extremamente variável, né, pessoal? Assim, eu estou numa cidade grande aqui, eu estou no Rio de Janeiro, então, assim, existem muito mais fisioterapeutas aqui do que em outras cidades, né? É claro que a gente tem sempre níveis diferentes de formação acadêmica, de pessoas treinadas e não treinadas, e aqui tem muita gente boa, né? Muita gente que eu conheço pessoalmente, professores foram meus professores, né? Pessoas super bem referenciadas, mas, assim, eu na minha carreira, né, eu sempre quis ter um certo diferencial sobre o que eu ia fazer, né? Porque se todo mundo fazia a mesma coisa, que diferenciação você tem no final das contas? Então, assim, uma das coisas que eu decidi na minha carreira era fazer algo, quando eu comecei a me engajar, né, no tratamento para dor crônica e tal, que foi ainda quando acadêmico, eu decidi, falei assim, cara, eu vou atender um público que os meus colegas não querem atender. Então, ainda quando eu estava já envolvido ali no final de faculdade, ainda buscando, pensando o que eu vou fazer daqui para frente. E aí, quando eu entrei num grupo de dor aqui no Rio, eu pensei assim, cara, eu quero fazer o que essas pessoas não querem fazer. Eu quero atender o paciente que eles não querem atender. E eu comecei a ver esses pacientes na clínica de dor multiprofissional, por quê? Porque ninguém estava a fim de atender esses caras. Ninguém estava a fim de atender. Por quê? Porque, cara, é difícil. Não é fácil. É muito estresse. É um estresse emocional. É um estresse emocional que gera uma fadiga mental, uma fadiga física, muitas das vezes. Os pacientes com dores mais crônicas, eles demandam muito dos terapeutas, de uma forma geral, de todos, do médico, do físio, do psicólogo, do professor de educação física, da secretaria da clínica. São exigências de relatórios, exames, pedidos o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, era extremamente desafiador, porque eu era acadêmico, entrando num centro multiprofissional de dor, querendo fazer o que os meus colegas não queriam atender, né? E um outro desafio também, que aconteceu para mim, foi quando eu entrei nesse centro de dor aqui no Rio de Janeiro, eu já tinha pessoas que já faziam isso, que já davam essa assistência à dor crônica. E eu pensava assim, cara, o que eu posso fazer de diferente deles, né? Diferente deles em relação ao que eles estão fazendo, né? E eu pensei assim, cara, o que eles não estão fazendo aqui? Eu sempre olhava dessa forma, o que eu posso acrescentar que não está funcionando aqui? Isso acadêmico ainda, né? Pô, então, eu sabia nada, inclusive, né? Eu comecei a perceber que naquela época, que isso foi em 2003, mais ou menos, 2004, ninguém prescrevia exercício para ninguém. Ninguém. Simplesmente, os programas de reabilitação em dor eram focados em terapias passivas, em manipulação, eram focados em o paciente chegar, deitar, a gente fazer liberação miofascial, massagem, alongamento, e acabou, o cara ia para casa, aí fazia acupuntura, fazia uso de medicação, procedimentos e tal. Aí eu falei assim, cara, esse aí é um nicho de trabalho que eu posso buscar. E esse é um exemplo que a gente pode pensar em se tornar uma referência. Buscar segmentos da minha área de trabalho que os meus colegas não querem trabalhar, ou que eles não estejam afim, ou não têm habilidades suficientes, e tem milhões de pensamentos a respeito disso, né? E aí dentro dessa época, né, de acadêmico, eu comecei a me envolver mais com dor e exercício, né? Bastante, inclusive, né? Estudei bastante e tal, pude me preparar um pouco mais em relação a isso. E aí e quando eu entrei na clínica, efetivamente, né, quando eu fui contratado, eu fiquei 8 anos nessa clínica, né?
eu era o único fisioterapeuta que tinha um programa de exercício para os pacientes com dor. Tinham 18 físios, só eu para escrever exercício. Quer dizer, eu posso considerar que o RPG é um exercício? Não sei, talvez um exercício mais respiratório, de alongamento. Então, o nível existia um nível de exigência física e um nível de exigência respiratória? Sim, existia. Mas não era uma caminhada, não era uma corrida, não era um exercício de controle e tal. E aí eu e outros colegas, né, começamos a introduzir as prescrições de exercício com um serviço de pilates, com um serviço de atendimento individual na sala, que era comigo, e a coisa começou a tomar outras proporções. Então, eu sempre me interessei em buscar nichos de trabalho que as pessoas não buscavam. Então, esse era um nicho que eu olhei naquela época e consegui construir na clínica que eu trabalhava. E até hoje eu curto muito essa ideia de prescrição de exercício para dor crônica, e isso ajuda vocês a serem bem referidos numa atividade que vocês estão fazendo. Então, essa observação sobre como é o mercado de trabalho, o que está faltando no mercado, ou está faltando gente de qualidade, ou está faltando serviço, é uma das formas que vocês podem pensar para se tornarem referências. Mas assim, cara, eu era um recém-formado, que treinamento em dor eu tinha? Não tinha nenhum. Eu tinha que começar do zero. Aí eu comecei do zero, exatamente. Eu fui fazer o meu primeiro treinamento em dor mais longo em 2006, quando eu fui fazer a minha especialização no Hospital das Clínicas em São Paulo, de dor. Então, esse foi o primeiro treinamento forte que eu fiz. Na clínica de dor que eu trabalhei, 8 anos, a gente tinha um ano inteiro de um programa de educação e treinamento de aulas, né? De aulas, atividades práticas e tal. Mas a primeira vez que eu saí do Rio para fazer isso foi em São Paulo, né? Então, o fato de vocês buscarem treinamento, buscarem aperfeiçoamento, capacitação, pós-graduação, cursos de especialização, todos mostram que você quer se desenvolver melhor, se desenvolver tecnicamente melhor, pessoalmente melhor, e buscam se tornarem mais referenciados nos seus serviços, nas suas cidades. Afinal de contas, os pacientes querem profissionais bem preparados para atendê-lo, especialmente para dor crônica. O paciente de dor crônica não quer ninguém cru, não, galera. Ah, porque coitadinho, ele é recém-formado, ele é acadêmico. Ele não quer você, não. Ele não te quer. Ele quer alguém bem treinado, que ele já passou por tanta gente boa, ele vai querer um cara bom, ele vai querer um cara que saiba minimamente o que é dor crônica. Isso. Então, se a gente já tem uma mega dificuldade de falar de dor aguda e dor crônica, esse cara aí dá meio vendido aí na mão de quem não tenha dificuldade nessas diferenças. Então, é muito importante se preparar para esse serviço, né? Então, treinamento e cursos é muito importante, né? Você fazer um aperfeiçoamento, fazer a sua pós-graduação, a sua especialização, buscar a melhora da sua, da sua preparação para esse atendimento, e isso é treinável, né, gente? Tudo isso é treinável. A gente precisa se especializar nas áreas que a gente está buscando. O COFITO, que é o Conselho Federal de Físio e de Terapia Ocupacional, ele disponibiliza de uma série de especialidades para a gente trabalhar. É que dor não é uma especialidade, uma especialização, né? Uma formação mais geral, e é o que eu fiz. Eu fiz a minha especialidade na fisioesportiva, eu sou da SONAF, né? Porque eu também curtia muito exercício físico, eu migrei para a SONAF, porque eu sempre trabalhei no esporte aqui no Rio de Janeiro, né? No Botafogo eu trabalhei, no vôlei de praia, vôlei de quadra, basquete. Então, essas eram as minhas áreas de trabalho, né? Então, primeira dica para vocês: se preparem tecnicamente. O paciente ele exige que vocês tenham uma preparação técnica melhor, que vocês sejam melhor treinados em dor. Se vocês não são treinados em dor, vocês precisam ser. Senão vocês vão comer mosca nos pacientes com dores crônicas. Vão comer mosca em diversos sentidos, seja no entendimento do que é dor crônica e até mesmo se ele tiver uma bandeira vermelha, pode passar pela sua mão e você, deixou passar. E aí deu problema, né? Um ponto segundo aqui. Quanto mais pessoas vocês estiverem próximas a você em relação à sua rede de contatos de trabalho, mais fácil você se tornar uma referência. Ou seja, se você trabalhar com outros físios, com médicos, com psicólogos, com professor de educação física, com acupunturistas, com enfermeiros, eles não precisam estar trabalhando na sua sala, mas quanto maior a sua rede, né, maior a sua rede de assistência, de suporte em relação ao atendimento, maior a chance de você se tornar um cara bem referido.
Mas lembra, eu estou sempre falando aqui referido, mas vai logo para a última lá embaixo, ó, tem que entregar resultado. Não adianta você ser só bom, que legal, ele é esforçado. Cara, eu sei que tem gente que está se esforçando, está se preparando, mas esse paciente não dá para ser assim. Não dá. A gente tem que ser melhor do que a gente é. E sempre melhor. Sempre vai vir um paciente te dar uma rasteira. Sempre. Sempre. Uma das pacientes que eu atendi, ela sempre me dava uma rasteira. Cada sessão que ela vinha era uma crítica. Coisa que você pode imaginar. Uma sessão foi inteira para falar por que eu fui eu atendi ela um dia com a blusa para fora da calça, de blusa social, e na outra sessão, por que eu atendi com a blusa para dentro da calça. Vocês acreditam nisso? É possível? É possível. Uma sessão, por que eu vim de tênis numa sessão e na outra eu fui de sapato? Por que num dia eu encostei a mão na barriga dela para sentir o músculo e no outro dia eu não encostei? Ou por que um dia eu pedi para ela fazer força e no outro dia eu pedi para ela não fazer força? Toda a sessão. Quem aguenta uma parada dessa? Cara, eu não aguentei, eu abandonei o caso, e mais 2 outros colegas também abandonaram o caso, porque a pessoa não aguenta, né? É um porre esse negócio. Então a gente tem que se preparar cada vez mais mentalmente e cognitivamente, ter mais habilidades para lidar com esses pacientes cada vez mais. Então, se tornar uma referência. Preparado, você tem que estar preparado tecnicamente, com habilidades para se tornar uma referência. 2. Você precisa ter cursos de especialização e cursos livres na área que você está atuando. Né? 3. Vocês precisam buscar os nichos de trabalho que ninguém quer. Quem quer atender um paciente com fibromialgia? Se você não sabe, você nunca atendeu na sua vida. Você tem noção do que é um acompanhamento com fibro? Tem noção do que é um paciente que, putz, cara, tudo é um problema na vida dele? Não é fácil. A gente tem que se preparar para atender essa galera. Porque não dá para vocês irem atender um paciente com fibra, um paciente com dor complexa, fazer coisas que não têm o menor sentido. Não, cara. O cara, pelo menos, minimamente, você tem que entregar um bom serviço para o paciente. Pode, de repente, não funcionar, mas um mínimo de qualidade do que você está fazendo. Para fazer com a qualidade mediana, é melhor não fazer. É melhor trocar de área, vai atender outro público, vai fazer outra coisa. Mas para atender esse público com dor crônica, galera, se exijam pessoalmente, minimamente, que vocês estejam preparados para atender esses quadros. Sabe por quê? Porque se você atende e o paciente não melhora, ele evolui para o quadro crônico e a culpa é sua. É porque você deixou passar. A gente não pode dar mole com esses detalhes. Primeiro, isso queima o seu filme. Segundo, queima o filme da sua profissão. Né? E hoje tem um monte de gente querendo mordiscar a nossa profissão, né? A profissão de fisioterapeuta no Brasil. Um monte de gente quer o que a gente entrega. Então, a gente precisa se preparar muito bem para atender esse público. Muito bem. Né? A gente tem sempre que se preparar para atender essa galera. Quando vocês não estão trabalhando com outras pessoas, busquem outras pessoas para compartilhar e cooperar o seu trabalho. Né? Você pode ter vários fisioterapeutas que fazem a mesma coisa que você, a mesma técnica que você, fizeram a mesma formação de RPG, a mesma formação em Pilates e tal, mas eles não podem atender como você atende. O seu atendimento tem que ser único e especial, tem que ser diferenciado. Porque se todo mundo atende como você, por que o paciente vai procurar você e não vai procurar o seu colega? Né? A gente tem sempre que ser diferenciado. Né? Sempre. Bastante, inclusive. Né? Então, é importante integrar o nosso trabalho com outras áreas, né? Para que você se torne conhecido na tua área. Você precisa ser conhecido. O lema, por exemplo, que eu sempre escutei na minha vida, dos congressos, era: quando você vai para um congresso, você não vai lá para aprender conceitos e tal. Não, não. Congresso é para ver e ser visto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você vai para o congresso para ver as pessoas, ver as coisas, ver o que está acontecendo e ser visto. É assim que a gente se desenvolve no final das contas. Então, se fazer conhecido depende de você especificamente, gente. Né? Depende de você. Depende muito da sua habilidade para fazer isso. E aqui eu estou vendo que vocês estão comentando realmente daquela questão de você se especializar, você ser sensível. Cara, isso é essencial. Essencial você ser uma pessoa empática. Essencial você ser uma pessoa simpática. Essencial você entregar com carinho, cuidado, o que você faz com o paciente. Porque, assim, muita gente não entrega. Muita gente não entrega
o cuidado necessário para ajudar as pessoas, né? E as pessoas, por exemplo, com fibromialgia, que aqui vocês comentaram bastante, são muito sensíveis, são muito desgastadas pelo sistema de saúde. O sistema de saúde trata muito mal os pacientes com dor crônica, porque eles não querem atender essas pessoas. Eles querem atender o filé mignon, o que é moleza. Atender o que é difícil, a maioria não quer. Esse foi o nicho que eu sempre quis na minha carreira, atender o difícil que ninguém quer. Então, isso ainda tem muito espaço, gente, para vocês chegarem lá, né, nesse modelo de aprendizado, né? Então, se fazer conhecido e conhecer pessoas é o que a gente deve também buscar para a nossa formação acadêmica, para que a gente possa melhorar, se tornar uma referência na prática clínica. Não adianta você se preparar, ser espetacular no que você faz, mas está sentado no seu consultório, vendo o tempo passar, não apareceu nenhum paciente. Nossa, né? WhatsApp aqui está bombando, mas não apareceu ninguém. Então, gente, não adianta. Tem uma história muito interessante de uma colega minha, fisioterapeuta, a gente trabalhou junto por um período, e a gente estava... essa colega, ela não estava tendo paciente, não estava... a agenda dela estava diminuindo, a minha estava aumentando, ela estava diminuindo. Ela virou para mim e falou assim, pô, Arthur, por que a sua agenda aumenta e a minha diminui? Aí eu falei assim, cara, não sei, vamos tentar entender aqui um pouco desse processo, né? Mas o que você faz para você... O que você faz para ser bem conhecida dos seus pacientes? Ela falou assim, eu fico esperando boca a boca. Tá, mas como é que é esse boca a boca, se você não tem paciente? Primeiro ponto, como é que ele funciona? 2, como que você é conhecida pelos seus colegas? Eu conheço alguns fisioterapeutas e tal. Cara, eu falei assim, olha só, primeiro de tudo, para você conseguir chegar onde você quer chegar, entra aquele velho ditado assim, quem tem boca vai a Roma. Então tem que sair falando para todo mundo do que você faz, né? Tem que falar na esquina, tem que falar para os seus colegas, tem que apresentar pôster em congresso, tem que encontrar uma forma de se conectar mais de marketing, de conexão com outros serviços, para que você possa chegar. Aí eu perguntei assim, quantos médicos você conhece? Eu conheço uns 15 médicos. Algum deles manda paciente para você? Não. Mas por quê? Não sei. Por que a gente não tenta fazer uma estratégia de ser conhecida pelos médicos? Digamos que você conhece 15 médicos e você fala com os 15, mas um gosta muito de você e vocês começam a fazer uma parceria. Já foi. Então ela começou a pensar um pouco como é que ela poderia mudar o seu comportamento frente a isso, para que ela pudesse ser bem referida pelos outros colegas. Mas também não adianta nada ser bem referida sem resultado. Não adianta nada. Vai atender 1, 2, 3 pacientes com resultado mediano, ninguém vai querer que você atenda, né? Então, assim, vai chegar lá, vai falar com os caras e falar, tô aqui trabalhando, tô firme, trabalho com dor crônica, se precisar de suporte, pode me dar, e é isso aí. Eu tô à disposição. Cara, a agenda dela fez assim, alto. Foi uma alta capacidade dela. Ela resolveu o problema dela. Ela parou de ficar sentada esperando o tempo passar e começou a ser proativa. A agenda bombou. Uma mudança de comportamento ajudou ela a se tornar uma pessoa mais proativa. E hoje, depende dela. Gente, nós físios somos autônomos. Eu tenho empresa, mas vocês também, outros de vocês devem ter empresa, devem ter outros serviços, mas assim, só depende de você. Vai ficar dependendo de salário de prefeitura, estado, entendeu? Que atrasa, que não sei o quê. Todo mundo é autônomo, cara. Não dá para ficar sentado esperando o tempo passar. Tá? Então não é simplesmente ser referência, porque você é um excelente físio, maravilhoso. Não, você tem que entregar resultado. Você tem que entregar resultado e você tem que ser competente no que você faz e você tem que fazer com muito carinho, muito cuidado o que você faz. Porque esse público que vocês vão atender com dor crônica é um público que é destratado pelo serviço de saúde, né? Eles já tiveram várias frustrações em relação ao atendimento e assistência, e você não pode ser o próximo a se frustrar e a ter erro. Você tem que ser um cara que vai entregar as coisas com mais calma, com cuidado e com honestidade sempre. Pode ser que você não seja a melhor pessoa para atendê-la,
Isso precisa ficar claro. Olha, eu não sou o melhor profissional para te atender. Eu não estou preparado para te atender. Ah, não, eu vou te atender, mas ó, a gente tem algumas condições. Tudo isso tem que ser cartas na mesa sempre, né? Outro ponto, investir sempre na carreira. A carreira da gente é extremamente moldável e maleável. As demandas, elas são diversas. Se vocês, por exemplo, se tornam uma referência em dor crônica, vocês podem trabalhar em todas as especialidades da física. Vocês não são especialistas, necessariamente, em neurofuncional, pneumofuncional, cardiopulmonar, física da mulher, mas não. Olha que legal. Você poder ser um profissional especializado no tratamento de dores crônicas, dando assistência a um colega fisioterapeuta que tem pacientes com lesão medular, ou pacientes que estão agora sofrendo no pós-Covid com dor generalizada, com dor torácica. Olha que legal. Ou vocês poderem dar suporte a um colega de vocês que trabalha no esporte alto rendimento, como a Amanda, que é minha amiga, que trabalhamos juntos, e que trabalha no COB, e eu dou um suporte para ela quando eu tiver um paciente mais complexo. E é isso. Essa é uma das formas de a gente encontrar uma maneira de ser referenciado, de ser conhecido. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter alguma assistência em algumas áreas da física que eu não sou especialista, como a neurofuncional, com bastante frequência, inclusive, porque eu acabo atendendo as pessoas com dores crônicas e lesão de nervos periféricos e de lesões no sistema nervoso central que evoluem com dor neuropática, né? Então, essa é a minha assistência com bastante frequência. Inclusive, eu estou com 3, 4 casos neste modelo aí de assistência, né? Então, sempre, gente, investir na carreira, sempre se preparar, sempre ser bem treinado. Não tem, agora eu estou bem. Não, você nunca está bem, você está sempre... Eu penso assim, tá? Você está sempre precisando saber mais. Eu acho que esse, para mim, sempre foi Eu dei uma desacelerada nos últimos tempos, né? Desacelerada quando as minhas filhas nasceram, mas eu tinha um ritmo frenético de estudo, de tudo, né? E quando elas nasceram, eu dei uma diminuída na velocidade. Tentei começar o doutorado agora antes da pandemia, eu tive que parar por causa da pandemia. Mas é assim, a gente está sempre investindo na carreira, mesmo que seja um investimento voluntário, mesmo que seja um investimento de crescimento profissional e seja um investimento de ajudar as pessoas no final das contas, né? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, treinamento, cursos, integração e equipe, integração com outros profissionais, se fazer conhecido, investir na carreira, todos dependem sobre a entrega de resultado. Você tem que entregar resultado, mesmo numa equipe multidisciplinar, mesmo numa equipe que você esteja trabalhando com vários profissionais diferentes. Eu construí a minha carreira inteira, desde acadêmico até hoje, em equipes de dor. Equipes que tinham pelo menos um médico, um outro físio, um psicólogo. Sempre. Sempre. Então, para mim, não existe assistência em dor crônica individual. Existe sempre assistência multiprofissional. Seja uma assistência no mesmo local, onde vocês estão compartilhando o mesmo ambiente de trabalho, ou seja uma assistência que vocês estejam no mesmo local. Então, uma fora, cada um está no seu canto, na sua clínica, e aí vocês estão conversando e tal. Um dos modelos que eu tenho trabalhado, ele é metade disso, né? E o outro modelo que eu estou trabalhando aqui no grupo de dor é integrado, todo mundo na mesma clínica, todos juntos, trabalhando juntos, avaliando, pensando no planejando a avaliação, ou planejando a intervenção e aplicando intervenções no paciente, seja da físio, seja da medicina, seja encaminhamento. Então, é bem por aí como eu trabalho assim na minha prática do dia a dia, né? E assim, existem muitos poucos físios integrando equipes de dor, seja uma equipe interdisciplinar ou seja uma equipe multidisciplinar, por causa disso também, gente, porque tem pouco físio preparado para dar assistência em dor crônica, né? Também existem muitos poucos médicos preparados para dar assistência em dor crônica. Como existem poucos psicólogos, então, nem se fala. Pouquíssimos interessados em atender esse público. Vocês vão ver agora, ó, nesse pós-Covid, o que vai acontecer. Vai crescer o número de pessoas com dor crônica, que tem crescido, eles não vão saber o que fazer, os pacientes, porque é uma doença nova para todo mundo, e os pacientes vão ficar perdidos no tempo e espaço. Mas vocês podem tentar ajudar, né, de alguma forma, se preparando tecnicamente para dar assistência a esses pacientes e colocar isso no final das contas, né? Então, assim, eu tenho um viés, gente, muito multiprofissional, muito multiprofissional. Eu tenho isso é muito enraizado em mim. Então, eu não consigo acreditar
que a gente sozinho consiga dar conta dessas demandas em dor crônica. Eu acho que isso é uma ilusão que o profissional constrói, né? Eu acredito que você consegue cooperar com outros colegas para que vocês trabalhem juntos. Isso sim. Então, a gente tem aqui no Rio, por exemplo, só para falar rapidinho para vocês, a gente tem aqui no Rio um grupo multiprofissional que planeja a avaliação e planeja a intervenção junto. É centrado no trabalho em equipe. A gente planeja isso. E a outra assistência que a gente tem, a gente faz outros modelos de trabalho da físio, que é avaliações pré e pós-procedimentos, avaliações gerais da físio, algometria de pressão, com o uso de algômetro, né, para avaliar limiar de dor por pressão e outros testes sensoriais quantitativos, avaliação endorpélvica, coisas mais específicas, né? Então, é possível que a gente construa uma rede de assistência em relação a esse trabalho, mesmo que não seja no mesmo lugar. Vocês têm que trazer pessoas em comum para trabalharem juntas. Isso não é difícil de fazer, mas isso ajuda vocês e muito a se tornar uma referência, quando vocês aumentam a rede de assistência de vocês e a rede de pessoas conhecidas. Então, é possível chegar lá, tá, gente? É bem possível. Então, assim, atendendo o paciente na prática, no dia a dia, né? Quando vocês já entenderam um pouco de como vocês podem se tornar uma referência, né? Principalmente bem treinados, bem preparados para assistência em dor, conhecendo outras pessoas, construindo uma rede interessante de profissionais, como é que a gente pode atender o paciente? O que importa no atendimento dele? Importa, primeiro de tudo, a construção do relacionamento com o paciente. A relação terapeuta-paciente. Isso é o mais importante. Se você vai oferecer qualquer coisa, da mais mirabolante e de guru possível, não interessa. Interessa o relacionamento. Então, o relacionamento faz toda a diferença para a gente tomar as nossas decisões. Toda a diferença. A gente precisa estar afim de atender as pessoas. Esse é o primeiro ponto. E estar afim de, no mínimo, construir uma boa relação de aprendizado um com o outro. E também estar a fim de ajudar aquele cara que está sofrendo, aquela mulher que está sofrendo por dor, né? Cara, eu entendo para vocês, eu juro, eu entendo, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes vocês não estão afim, às vezes eu também não estou afim de atender aquele paciente. Ele me tira do sério, ele me irrita. Eu quero esgoelar ele. Eu fico de saco cheio de atender, mas porra, não posso fazer isso. Porque se eu estou nesse nível, isso vai acontecer com outro colega. Eu não posso fazer o que outro colega faz com ele, tipo abandonar, sacou? Aí é um trabalho de reflexão e de aprendizado próprio para que você possa ajudar a pessoa, no final das contas, né? Então, isso é muito legal poder dar esse tipo, pensar desta forma, eu gosto bastante. Então, bom relacionamento, uma comunicação eficaz entre vocês dois, e não só entre o paciente e você, mas também você e as pessoas que dão assistência a esse paciente, o médico dele, uns médicos, um outro físio, né? Eu recebo bastante paciente de outros fisioterapeutas para uma avaliação, para um parecer sobre o que está acontecendo, né? Ou até um trabalho em conjunto. Acho que tem várias possibilidades para a gente trabalhar, né? Avaliação de qualidade, raciocínio clínico para entregar a sua avaliação e uma intervenção adequada. Nada disso vai funcionar sem treinamento. Você pode ser super habilidoso como um bom comunicador, beleza, super, você pode ter esse talento nato para ser um bom comunicador, mas avaliar, escolher intervenção, você precisa de treinamento. E aí é por isso que as pessoas acabam pecando muitas das vezes, com os erros que a gente acaba cometendo, né? Como eu comentei na primeira live, não saber diferença de dor aguda e dor crônica, né? Não avaliar o paciente, não fazer um exame físico nele, né? Confundir cinesiofobia com medo de movimento. São situações que fazem com que a gente perca o paciente, no final das contas, porque a gente não entende o quadro dele. Às vezes o paciente fala que uma dor dele é tão forte, mas tão intensa, que você acha que é aguda, mas ela é crônica. Ela pode ser crônica, ter uma cara de aguda, mas pode ser crônica. E aí você vai tratar com dor aguda e não vai melhorar, vai continuar na mesma, né? Enfim, tem várias opções aí para a gente pensar, mas o que importa no atendimento em dor crônica? Importa a intervenção adequada e uma boa construção de relacionamento, raciocínio clínico adequado, todos esses cenários que realmente podem ajudar o paciente com dor crônica a terem bons resultados com vocês e vocês serem mais assertivos nas escolhas de intervenção. Muito bem, vou parar aqui o compartilhamento, vamos voltar a conversar um pouquinho. Beleza,
Eu sei que vocês escreveram várias coisas no chat, várias coisas, eu não consigo acompanhar, galera, tudo isso que está escrito aqui, eu passei aqui no computador rapidinho, né? A Thaís aqui, que é uma colega lá de São Paulo, falou várias coisas, acho que é você de São Paulo, né, Thaís? Falou várias coisas super legais aqui, mas eu não vou conseguir te responder agora, Thaís. Depois você me comenta novamente algumas coisas delas que a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Para eu poder te ajudar e ajudar o pessoal interessado aí nesse assunto que é tão importante, né? Então, vamos lá. Gente, agora a parada é a seguinte, a gente vai conversar sobre como vocês podem mudar esse cenário, quererem pensar nesse desenvolvimento pessoal para se tornar uma referência para o seu paciente. Se essas habilidades que eu comentei com vocês ainda não fazem parte da sua vida, né, da sua rotina, é importante que faça, para que justamente vocês queiram mudar, mas tem que querer. O comportamento tem que ser mais proativo agora para as coisas funcionarem, né? E eu sei que é difícil fazer as avaliações, eu sei que vocês têm dificuldades, têm frustrações por não resolver o problema dos pacientes com dores crônicas, e muitas das vezes vocês não encontram uma causa para a dor. Enfim, é isso mesmo, é difícil. Eu não disse que era fácil. É difícil para mim também, eu me treinei muitas vezes, é difícil para mim muitas das vezes. Semana passada eu passei uma dificuldade boa, sem saber o que eu ia fazer com um dos pacientes que eu atendi, porque todas as opções que eu imaginei que poderiam estar acontecendo não estavam acontecendo. Então, de repente, não é um paciente para mim, sacou? Então, assim, mas não dá para a gente querer ficar na média. Não dá para a gente querer ficar na média, ser enganado para esse cenário de, e aí, vou ficar nessa, não vou e tal, né? Eu sempre fui atrás, corri atrás, me empenhei. Como eu falei na primeira aula, a gente não pode cometer esses erros básicos do estudo da dor, que não vão provocar um prejuízo para o paciente, mas ele pode ir embora, não querer ser mais atendido por você, né? Então, o mundo da dor é muito grande, gente, muito grande, para que a gente possa estar inserido nesse acompanhamento todo, né? Muito bem, vamos abrir uma oportunidade para você se tornar o meu doloroso aluno lá no método PET Dor, né? Então, a gente vai enviar uma oportunidade super específica, super única para quem está lá nos grupos do WhatsApp, né? Amanhã a gente vai mandar um vídeo explicativo nos grupos do WhatsApp sobre como vai funcionar essa super oferta, né, em relação ao curso, tal, que é o Programa de Educação e Treinamento em Dor, e acompanhe sempre o grupo para que você não perca essa oportunidade. Ela vai ser aberta a gente vai mandar o vídeo amanhã, mas o curso vai ser lançado na quarta-feira, às 9 da manhã, né? Então, assim, como é que funciona o PET Dor? O online, tudo é um mundo de oportunidades, né, gente? Então, assim, a gente pegou toda a metodologia do curso presencial, das mais 60 turmas que eu fiz no Brasil, transformou online e foi desenvolvendo mais assuntos online, porque não precisa ter não tem um tempo tão limite assim como é o presencial, né? Então, o curso do PET Dor é dividido em 4 módulos, tá? O PET Dor é o Programa de Educação e Treinamento em Dor. Então, a gente desenvolveu o método PET Dor para oferecer isso às pessoas online, porque é uma metodologia de aprendizado sobre dor para que o fisioterapeuta e o acadêmico de fisioterapia possa treinar e se desenvolver neste treinamento, tá bom? É muito legal esse treinamento, eu tenho uma satisfação pessoal muito grande de ter criado isso em 2014. Eu fiz a minha primeira turma lá em Taubaté, com um amigão meu lá de Guaratinguetá, e a gente fez uma turma pequena para 6 pessoas, né? Foi um negócio assim super... Não tinha nenhum curso de dor para fisioterapeutas no Brasil, e aí eu pude voar o Brasil todo ensinando isso, sobre esse treinamento em dor para todo mundo. Foi muito legal, eu tenho uma satisfação muito pessoal de ter desenvolvido isso e ter treinado muitos colegas no Brasil sobre avaliação, tratamento e manejo, de uma forma geral, dos pacientes com dores crônicas. Como é que vai funcionar o nosso método PET Dor? Primeiro, a gente tem um módulo chamado aspectos multidimensionais da experiência dolorosa. Então, a gente vai olhar tudo que a gente pode pensar que tem impacto de uma forma geral na dor. Então, a gente vai falar dos modelos relacionados à saúde, biopsicossociais, no impacto relacionado à dor, da capacidade funcional, qualidade de vida, epidemiologia da dor, conceitos gerais sobre dor, das diferenças de dor aguda, dor crônica, aspectos como diferença de dor no homem e na mulher, populações especiais com déficit cognitivo, diversas outras características gerais sobre dor, para que vocês possam olhar a dor como um problema considerado multidimensional, que ele tem múltiplos aspectos trabalhando nesses lados.
né? Então, a dor como fenômeno multidimensional é o primeiro módulo. Incluído também nesse módulo o estudo de anatomia, neurofisiologia, neurociência e cronificação da dor. Então, quando a gente for falar de anatomia, a gente vai estudar toda a estruturação do sistema nervoso, né, quais são as conexões estruturais disso tudo. Vai estudar também os aspectos neurofisiológicos, neurocientíficos do processamento da dor, dos estímulos, processamento, resposta, de tudo isso que acontece no sistema nervoso. Depois os sistemas de resposta e depois os mecanismos de cronificação. Por que a dor é transformada de aguda para crônica? Quais são os fatores que fazem essa evolução e quais são todos os aspectos que fazem a pessoa se tornar um indivíduo com dor crônica, né? Então, a gente passa por esse cenário. O segundo módulo do curso é dedicado a métodos de avaliação. Então, a gente vai estudar raciocínio clínico, estudar uma série de metodologias qualitativas e quantitativas que o fisioterapeuta utiliza na prática, que envolvem questionários, habilidades que a gente precisa desenvolver, formas de avaliação subjetiva, formas de avaliação objetiva, exame físico do paciente com dor, com exame neurológico, musculoesquelético, somatosensorial, testes especiais que a gente pode utilizar na prática, modelos de raciocínio clínico e estudos de mecanismos de dor. Isso para estudar os modelos de avaliação, né? Vão ter vários casos clínicos que eu vou disponibilizar para que vocês mesmos treinem esses métodos de raciocínio clínico e que são imprescindíveis para que você possa fazer uma boa avaliação. Afinal de contas, esse é o nosso primeiro despertar da força quando a gente está ali com o paciente tete a tete, no final das contas, tá? Depois do capítulo de avaliação, vocês vão ter um capítulo de gerenciamento da dor, que a gente vai olhar os aspectos mais de conceitos gerais de tratamento, mecanismos de ação e efeitos das técnicas, alguns níveis de evidência para algumas condições dolorosas, que a gente vai acabar estudando as condições dolorosas depois, né, no quarto módulo, e estudar quais são as opções que os fisioterapeutas utilizam na prática de tratamentos para dor, né? E vão ter opções de como eletrotermoterapia, o uso de cinesioterapia, terapia manual, correntes elétricas, estimulação transcraniana, exercício, métodos de orientação e de educação do paciente com dor. Então, é um capítulo muito amplo que eu sei que vocês têm muita vontade de aprender, mas, cara, vamos passar por todas essas etapas de raciocínio para a parada funcionar bem ao longo desse processo, né? Então, tem toda uma metodologia de construção de raciocínio para a gente chegar nas escolhas de intervenção. Tá? Fiquem tranquilos que é bem legal aí essa hora, né? É claro que vão ter alguns vídeos de algumas coisas práticas e tal, para vocês poderem vivenciar. Inclusive, tem muitos vídeos nas aulas de avaliação, para vocês verem testes, maneiras de avaliar, detalhes que são importantes na prática clínica para transformar isso de forma online para ajudar vocês, com certeza. E no quinto módulo, a gente vai estudar algumas síndromes dolorosas que são comuns de alterações de hipersensibilidade e que fazem parte dos quadros de dor crônica mais complexos. A gente vai estudar 14 síndromes dolorosas que são difíceis de manejo na prática clínica, estudando epidemiologia, mecanismos de ação, fisiopatologia, né? Quais são os métodos de avaliação utilizados e os tratamentos fisioterapêuticos e outros tratamentos agregados a essas síndromes dolorosas. Então, inclui fibromialgia, síndrome complexo dor regional, disfunção temporomandibular, dor lombar e dor cervical, isso com uma pegada mais crônica, né? Tendinopatias, dor pélvica crônica, enxaqueca e até chegar às 14, né? Que são 14 tópicos sugeridos pela Associação Internacional para o Estudo da Dor. Então, a gente fecha essas 30 horas do curso do PET-Dor, do método PET-Dor, com esses 4 módulos. A dor como um fenômeno multidimensional, métodos de avaliação, como é que é o gerenciamento da dor e quais são as condições clínicas mais complexas que a gente dá assistência. Afinal de contas, a proposta que eu falei para vocês ao longo dessas 3 lives foi, né? Vamos falar dos casos mais complexos, porque são esses os casos que tiram a gente do sério, no final das contas, né? O curso vai estar lá hospedado no Hotmart, então quem já fez algum curso online no Hotmart sabe como é que funciona, né? Então você se inscreve, ele vai te enviar um login para você construir uma senha, né? Entra na área de membros e poder ter acesso ao curso, né? Mas não é só isso, não. O curso é uma parada que a gente vai oferecer.
mas a gente também vai oferecer algo além para quem tiver a fim de participar da super oferta. Então, a gente fez um valor diferenciado para quem quiser adquirir os bônus do curso, mais o curso do método PetDor, isso tudo juntos e Shallow Now, sabe? Juntos e Shallow Now, e para que isso possa ajudar vocês. Então, a gente vai estar envolvido, né, nesses bônus junto do método PetDor, uma aula de avaliação por testes funcionais, métodos atuais de avaliação do paciente com dor, um curso de gestão da fisioterapia e também casos clínicos reais com pacientes com dores mais complexas. Como é que a gente pode gerenciar, avaliar e gerenciar os casos mais complexos, né? Então, esse bônus, o próximo bônus que eu vou falar para vocês é o mais importante, porque você vai ter a oportunidade de conversar diretamente comigo, da gente trocar ideia, a gente fazer um trabalho exclusivo de desenvolvimento sobre esses métodos de avaliação. Vão ser 3 mentorias no Zoom, né, e cara a cara comigo. Espero que minha cara esteja boa aí para conversar com vocês, né? E aí você também leva de presente 3 aulas da semana do Fisio Descomplicador, né, uma aula bônus sobre dor miofascial na prática clínica, que tem tudo a ver com fisioterapeuta que trabalha com dor, no final das contas, né? Uma aula de bônus sobre tratamentos para dor crônica, como eu escolho esse tratamento, e também uma aula bônus sobre terapia manual, será que a sua mão é realmente o que alivia a dor, né, no final das contas. Então, você não vai pagar nada por isso, vai tudo incluso na inscrição do método PetDor. Olha que maneiro, né, galera? A gente falaria aqui no Rio de Janeiro, olha que legal, que maneiro, né? Mas você pode estar se perguntando também, né? Mas qual é a garantia que eu tenho tudo isso, né? Será que isso vai funcionar para você, né? Então, o negócio é o seguinte, ó. Se você entra no método, você se inscreve no curso, você vai consumir esse material disponível por 7 dias. Se você não gostar, você pode abandonar o barco, sem problema nenhum. É só não continuar, 100% do seu investimento volta para o seu bolso, né? Se doer o bolso, a gente ajuda a gerar analgesia no seu bolso de volta. Mas espero que dê tudo certo aí. Sem enrolação, galera. É só a gente resolve isso rapidinho, sem o menor problema. Então vamos lá. Fique esperto que eu vou mandar. Esperto não é com I aqui no Rio de Janeiro, a gente fala esperto, mas a gente fala tão rápido, fala esperto, né, com X, né? Eu vou mandar um vídeo amanhã para os nossos grupos do WhatsApp, 9 horas da manhã, falando de como vai acontecer essa metodologia do PetDor, como é que vai funcionar isso tudo, as ofertas, os bônus e tal, e a gente, na quarta-feira, vai abrir as inscrições para o curso. Então, se você não está em nenhum dos grupos, não perde essa oportunidade, ou se você não está em nenhum dos nossos canais de comunicação, não perca essa oportunidade. Eu sou um mosquitão voando aqui, não perca essa oportunidade, porque eu gostaria muito de observar os resultados de vocês e vocês sendo os meus alunos no PetDor. E para fechar, eu queria mostrar mais alguns dos resultados da turma dos que foram meus alunos, que eu considero 2 pessoas extremamente bem-sucedidas na carreira e bem referenciadas, e que o curso pôde ajudá-las de uma forma muito importante no desenvolvimento da sua carreira. Eu vou soltar aqui eles 2 aqui para vocês assistirem. Espera aí. Vamos lá. Meu nome é Alessio Novaes, sou fisioterapeuta, sou daqui de Belo Horizonte. Eu conheci o PetDor através mesmo da rede social, e onde o Arthur traz ali o conteúdo sempre, e aquilo ali me despertou realmente o interesse de entender mais e saber mais sobre as metodologias de avaliação, né, voltadas especificamente para a dor. Uma das dificuldades que eu tinha com relação até mesmo no processo de avaliação dos meus pacientes é ter uma metodologia onde eu conseguisse ter métricas suficientes para identificar a melhora do meu paciente, entender quando ele realmente está melhorando por conta das minhas intervenções ou por conta de outros fatores. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade com relação a isso, e é um fator importante a gente saber realmente se o paciente está melhorando pelas nossas intervenções ou não. Então, no PetDor, eu busquei essas metodologias. Depois de fazer o curso do PetDor, a minha visão e até mesmo a velocidade de captar essas informações, ela aumentou de forma considerável, né? Entendi melhor a utilização de algumas metodologias de avaliação, e isso acabou refletindo justamente no tratamento. Os tratamentos passaram a ser desenvolvidos de forma mais rápida, mais fluida e muito mais clareza do que eu realmente estava fazendo ali com os meus pacientes. Os resultados que eu tenho tido no consultório, principalmente após o curso PetDor, ele realmente trouxe para mim eu falo sempre de ter clareza, né, sobre os resultados. Quando você tem clareza, os resultados ficam mais rápidos. E
E a gente passa a compreender que muitas vezes não é a nossa presença em si ali com o paciente o tempo todo que vai trazer os resultados, né? Mas sim ser mais objetivo com essas abordagens, e isso faz total diferença. Então, os resultados realmente foram superiores do que eu estava tendo antes. Era uma formação que eu estava já atrás há muito tempo, né? Eu fiquei muito satisfeito de poder participar dessa formação. Sem dúvida alguma, foi um divisor de águas para mim. Maravilha! Agora vamos ver o último aqui, do Marquinhos. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou fisioterapeuta, sou de Niterói, mas eu estou há 3 anos morando em Brasília. A grande dificuldade, eu acho que era porque a ideia de se fazer educação em dor com pacientes era uma ideia muito nova. A gente tinha a certeza de que exercício, de que a avaliação da dor era algo importante para uma pessoa com dor, mas a gente não sabia muito bem quais diretrizes, o que era mais importante, mais relevante de se fazer nessa avaliação e como aproveitar esse conteúdo. E principalmente quando você falava de educar, ou de trazer educação, a gente não tinha a menor ideia, porque as ferramentas eram muito ainda precárias, escassas, e não havia ninguém que clinicamente tinha uma prática muito desenvolvida para falar sobre isso. Para mim, o curso, o assunto dor sempre foi um assunto que eu gostei. E venho de um viés da terapia manual, da traumatortopedia como um todo, então tinha uma maneira de lidar com os meus pacientes com dor, que era muito mais voltado para o patoanatômico. O curso, ele me reavivou demais uma ideia de olhar para a dor através de uma visão multidimensional. O curso me deu muita bagagem, muita ferramenta para poder iniciar e modificar os meus atendimentos, principalmente no que tange a coisas que eu poderia falar e coisas que eu também não deveria falar com o paciente ou conversar com ele. E acho, assim, cara, que o curso, eu falo isso sem sombra de dúvida, tá? Muitos cursos a gente faz e sai do curso com a impressão do tipo, o cara é fera, mas eu não consegui compreender muita coisa, eu só consegui levar para a minha prática 10% do que eu aprendi. E a grande diferença para mim do curso, do PED, foi porque pelo menos 70% ou 80% do que eu vi no curso era imediatamente aplicável. E eram coisas que eu conseguia levar com facilidade para dentro do meu universo clínico. Então, isso para mim foi um grande diferencial. O que eu percebi, Arthur, é que a minha abordagem tem sido cada vez mais assertiva. Na forma de comunicar, na forma de prescrever, na forma de encarar a decisão do tratamento, muito mais compartilhada com o meu paciente, ouvindo mais as expectativas dele, adequando mais a realidade dele. O meu nível de assertividade, ele aumentou assim significativamente. Consigo hoje ter abordagens de tratamento, né, onde eu sei me colocar mais, eu sei caminhos para levar o paciente a um entendimento melhor. Cara, o curso ele valeu muito a pena. Ele não só valeu a pena, eu fiz 2 vezes o PED e fiz questão de levar também esse curso para a minha equipe. Então, isso já é um claro sinal, né, do quanto que o curso valeu a pena para mim. E faria o curso novamente várias e várias vezes, porque é sempre bom estar podendo ouvir. Eu destaquei, assim, eu acho que destaquei 5 coisas. Primeiro, didática. Você traz o conteúdo, que é um conteúdo de certa forma complexo, denso, uma didática muito interessante, muito rica e fácil de ser assimilada. A segunda coisa é originalidade. Eu acho que é legal quando a gente tem uma forma original de passar um conteúdo. A maneira com que você passa é totalmente única e faz a gente sempre estar refletindo e pensando em como que eu posso também melhorar as minhas formas de abordagem. A terceira coisa, eu acho que você traz sempre um conteúdo muito atualizado. E esse conteúdo atualizado faz muita diferença para a gente numa era em que a informação ela muda com muita velocidade. Cada curso que eu fiz com você trouxe elementos diferentes, acrescentou coisas diferentes. O quarto aspecto é o aspecto da prática. Eu acho que tudo que eu aprendo com você, eu consigo colocar muito em prática. E sem muita firula, sem muito nhenhenhé. Eu acho que é tudo muito direto e muito fácil de ser aplicado. E o quinto elemento, eu acho também ele muito importante, cara, é a paixão. Você faz o negócio com muita paixão, com muito carinho. A gente vê o teu olhar, a tua expressão, o quanto que você quer fazer com que as pessoas, né, cresçam, como que você quer construir também para as pessoas algo que você também faz, algo que você aprendeu. Então, essa paixão por esse assunto, eu acho que é uma grande inspiração para a gente. Isso aí, galera. Então, vamos revelar o ganhador
do sorteio, né? Finalmente tem alguém aí, o pessoal aí está meio nervoso, querendo saber quem que ganhou, quem não ganhou e tal. Teve muita gente que mandou mensagem, né? Com o que aprendeu no dia, com a marcação das duas pessoas. E a gente fez um sorteio, né, com quem fez algum comentário e conseguiu colocar o que aprendeu e esses 2 nomes. E quem ganhou a inscrição foi a Carolina Alves F. Silva. Carolina, parabéns, show de bola, bem-vindas ao mundo doloroso, Então, Carol, a gente vai entrar em contato com você, o pessoal do Cefisa, para acertar todas essas informações, mas assim, se você não está assistindo aqui hoje, eles vão te mandar mensagem dizendo que você ganhou, fica tranquilo que vai dar tudo certo para você, tá? Eu garanto que vai dar tudo certo, pode deixar. Beleza, gente? Então, voltamos aqui, agora vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Deixa eu olhar aqui o YouTube bombando aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Deixa eu responder aquela pergunta primeiro da Thaís, que falou da minha integração com os médicos, né? Thaís, assim, Thaís, é o seguinte, cara, quando a gente fala de... Isso é muito importante, eu trago também esse bate-papo no curso do PetDor, porque, assim, vocês têm que... A formação médica é diferente da nossa, né? Os caras têm uma cabeça diferente da nossa. Por mais que todo mundo pense em integralidade, multidisciplinaridade, não sei o quê, bababá, cara, eles pensam diferente. A gente pensa diferente. Então, a gente precisa conhecer como eles pensam. E eles precisam conhecer como a gente pensa, para que aquilo dê certo. Então, assim, você tem que estar próximo a um colega médico, a um colega fisioterapeuta, para poder saber qual é a maneira como você vai se comunicar com ele. Tipo assim, tem médico que quer saber como é que o paciente está. Ele está assim, insensado. Está ótimo. Ele não quer saber mais. Não interessa para ele. Você pode mandar um laudo gigante, ele não vai ler. Você perdeu o seu tempo. Então, para uma pessoa assim, você tem que ter um tipo de comunicação. Para um outro profissional, um outro médico, você tem que ter outra comunicação. Até mesmo na equipe, sabe? A gente tem um grupo nosso de dor lá da Barra, que tem 5 médicos, 2 físios, né, trabalhando juntos. Então, assim, um dos médicos, você pode contar todas as viagens que você pode fazer, não sei o quê, ir lá na Lua, falar, pô, beleza, ele vai interagir com você. Dos médicos, não. Chega assim, e aí, Arthur, o que você achou? Pum, beleza. Então, é isso que você propõe? Tá bom, pronto. O outro você vai conversando, elaborando, conversando e tal. Então, cada um tem uma maneira. E você precisa, Thaís, e aí vocês todos que estão escutando, vocês precisam encontrar esta maneira de se comunicar com os médicos ou até mesmo com os físicos. Eles pensam diferente da gente, não adianta. Não adianta, existe uma ideologia biopsicossocial que não é aplicável na prática. Entendeu? Afinal das contas, o cara está pensando numa coisa, você tem que entrar na onda dele. Aí, se ele pensar em operar o paciente, você vai assim, cara, mas me explica aí, tenta elaborar essa informação. Vamos tentar mais um conservador aqui. Se ele tiver confiança em você, a parada vai para frente. Então, é muito importante essa comunicação para você conhecer, inclusive, Thaís e demais dolorosos. Isso se eleva à secretaria do seu grupo, né, a técnica de instrumentadora que trabalha com a gente, a psicóloga. Essa conversa ela tem que ser maleável e você tem que entender como cada indivíduo funciona. Senão você não consegue trabalhar em equipe, você vive brigando. Né? Vive brigando mesmo, e não é moleza trabalhando em equipe, você vive brigando. Então, pense que você precisa conhecer essa turma que trabalha com você, e eles precisam conhecer como é que você trabalha. Então, digamos que você seja uma pessoa, Thaís, super aberta a conversar e tal, mas você não gosta muito de conversar sobre a biomecânica. Eu sei que você gosta, pelo seu estilo de trabalho, mas você não quer conversar sobre biomecânica. Você quer conversar sobre o desenrolar mais do comportamento do paciente. Então, quando a conversa não estiver nesse modelo, você vai acabar não interagindo tanto. Sacou? Então, cada um tem uma forma de se comunicar, no final das contas, e a gente precisa aprender como esses nossos colegas trabalham. Eu acho que é o que eu acredito, e é o que para mim na prática rola, né?
é a maneira como eu me comunico com eles. Tanto de mim para eles, como deles para mim, diretamente. Né? Pessoal, estou aqui disponível uns 10 minutinhos para vocês tirarem qualquer dúvida sobre o curso. Tá? Não é difícil comunicar com a galera, você só tem que aprender a fazer isso. É simples, não é difícil. Tem gente que gosta de falar no WhatsApp, tem gente que gosta de falar por telefone, tem gente que não gosta de falar. Teve um médico que queria me conhecer, mas, de repente, teve um caso aqui, enquanto vocês botam as perguntas, né, vou contar uma historinha aqui para vocês. Tinha um cara aqui no Rio, famoso pela dor de cabeça, que queria trabalhar com fisioterapeuta. Aí uma amiga minha, psicóloga, me indicou, e eu fui entrar em contato para conversar com ele. Ô, professor, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Professor, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Arthur. A gente já se encontrou em vários congressos, mas nunca conversamos muito. Estou aqui à sua disposição. Quando a gente quiser, a gente pode almoçar, a gente trabalha pertinho. Cara, leu minha mensagem, não respondeu. No dia seguinte, mandei outra, não respondeu. Aí passou uma semana, eu fui falar com a psicóloga. Ah, por que aconteceu? Não sei o que, ele queria tanto falar comigo. Pois é, Arthur, mas ele falou para mim que não quer ficar, ele não quer ficar sustentando a agenda de fisioterapeuta. Eu falei, pô, cara, por que ele pensou dessa forma? Sei lá. Aí simplesmente eu ignorei, deixei para lá, abandonei. Né? E é isso, a gente tem que aprender a encontrar as nossas melhores formas de comunicação. Gente, novamente, hoje não tem senha, né? Hoje foi só um bate-papo sobre essa questão da referência, sobre a metodologia do PET-DOR, e hoje não tem senha não, vocês têm as senhas das 2 outras aulas, que foi a primeira aula, a doloroso, e a segunda aula, fisioterapeuta. Tá? Qualquer perguntinha do curso, eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Vocês queiram saber sobre a metodologia, como vai funcionar, estou aqui esperando. Guaratinguetá é legal, né, cara? O Haroldo que mora aí, eu já dei muito curso com o Haroldo aí, cara. Pena que agora, nessa época de pandemia, a gente teve que cancelar 2 cursos aí em Guaratinguetá. Né? Uma pena, né? Mas vamos lá, gente. Vou até 9h05 aqui, tá bom? Para qualquer pergunta que vocês queiram sobre o curso, tá? Sobre o curso. Ô, Lauro, tratamento paliativo sempre acaba entrando sim, cara, mas assim, os pacientes têm muito receio de usar algumas medicações fortes, né? Mas ele pode ficar muito mais confortável, né, cara? Usando medicação forte que sofrer no final da vida, né? Mas é difícil, é um modelo, uma escolha difícil, assim, entendeu? Vamos lá. Por favor, ó, Carlos, vamos lá, Carlos, calma. Hoje é o 3º dia que eu pergunto sobre dor fantasma. Calma. Calma que vai dar certo. Se devemos tratá-la como algo crônico ou agudo. Me fala, por favor, sobre. Carlos. Primeiro, calma. Namastê. Segundo, que é o seguinte. Dor fantasma não é aguda ou crônica. Dor fantasma é um mecanismo que acontece no sistema pela perda da representação cortical daquele segmento. Então, se for da mão, perde a área da mão na cabeça. Se for na perna, perde a área da mão na cabeça. Se for a ponta do nariz, perde a área da ponta do nariz na cabeça. O paciente desenvolve um fenômeno de percepção fantasma que poucas vezes são dolorosos. Aí, quando é doloroso, a gente chama de dor fantasma. O tratamento da dor fantasma é um tratamento que a fisioterapia utiliza alguns recursos de recuperação funcional e, principalmente, o espelhamento daquele segmento com caixa de espelho para que aquilo reorganize o córtex motor do paciente e, quem sabe, vou até bater na madeira aqui, possa fazer com que ele reduza e fique sem dor fantasma, que a maioria dos pacientes fica. Tá bom? Vamos lá, o curso é de 30 horas, gente. O PET-DOR é 30 horas. Sheila, eu venho pensando nisso muito, eu vou conversar com o pessoal do Cefisa para ter uma condição especial, com certeza, para os ex-alunos. Fica tranquilo, ainda vou conversar com eles. Né? Tá? Vamos lá. Gente, eu só vou responder perguntas do curso agora, tá? Tá bom? Vamos lá. Se vocês estão perguntando de valor e tal, quarta-feira vocês vão saber de tudo, fiquem tranquilos. O Michael, assim, online não dá para a gente ter prática, mas tem vários vídeos que podem ajudar vocês nesse modelo, né? E se você, cara, vier ao Rio de Janeiro um dia, estou à disposição para você dar um pulo aqui no serviço que eu trabalho, na clínica de dor também, e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Vamos lá. Thaís, a gente toma chá de cadeira para aprender a não tomar um chá de cadeira da próxima vez, entendeu? Esse que é o lance. Vamos lá. Eu queria saber um modo de atender, tratar ou tocar na dor que o paciente está a sentir.
existem várias maneiras de fazer isso, e não são só fisioterapeutas que fazem isso, tá? Vários profissionais trazem essa proximidade com a gente, né? O curso é de 30 horas, gente. A dolorosa oferta vem na quarta, aguenta aí o coração, tá? Renata, a senha da primeira aula é doloroso e a senha da segunda aula é fisioterapeuta, tá? O curso fica acessível por 1 ano, Thiago. Isso, estuda o homúnculo de Penfield, mas na verdade, cara, vai ter quando você for estudar, você vai ver que a parte motora daquela representação da mão não vai ter atividade, vai ser uma área que eles chamam de vazio, tipo um buraco negro, sabe? Mas depois a plasticidade vai se organizando no córtex do paciente. É bem maneiro isso. O curso, sim senhora Sheila, você está certíssima do que você está falando. Larissa, manda uma mensagem para mim inbox no Instagram e você dá uma chegada aqui que a gente conversa, tá bom? A certificação é pelo Cefisa, sim, tá? Vem comigo e vem com o Cefisa, tamo junto nessa. As aulas online serão só para quem participar das mentorias, ô Márcia, tá bom? Ah, Ana, de repente a gente faz um sorteio de uma próxima vez, né? Acho que eu vou deixar essa dica aí para o pessoal do Cefisa, ver se eles topam, tá bom? Aline, não sei quando será o presencial, né? A gente está numa situação tão difícil da pandemia, eu não tenho como te dizer quando vai ser. Eu tive que cancelar muitas turmas do Pet Door ano passado e desse ano também, mas acho que a primeira turma que eu vou fazer presencial vai ser agora em Uberlândia, em maio, se Deus quiser. A gente cancelou 2 vezes e jogou agora para maio. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Pessoal, últimas perguntas, faltou 1 minutinho para acabar, hein? Vamos lá. As senhas, Larissa, são para as aulas que para as aulas que eu dei nas lives, que você poder acessar o conteúdo das aulas. É a senha que destrava as aulas, tá bom? Então, gente, são 9h15, então, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. O Anderson, eu tive uma vez aí na cidade do André Mendes, cara, a gente fez o curso com ele lá, mas aí foi só uma vez, né? Mas quem sabe eu volto novamente. Todas as aulas são gravadas, Sheila, né? Só a mentoria que é ao vivo. Gente, é isso. Muito obrigado. Quem quiser maiores informações sobre o método Pet Door, vai mandando mensagem para a gente vai ajudando vocês a melhorar, a tirar essas dúvidas todas. E estamos aqui aguardando dolorosamente para quarta-feira, beleza? Boa noite, valeu, um abraço e até mais, gente.